Vídeos do bardo em questão eu adoro ver. Acho muito legal. Bora lá. Você já bateu o dedinho na quina do móvel? Você já ficou doente? Provavelmente já arquitetou algum plano pra comer a mulher alheia. Isso, porra. meu amigo, é você alimentando os deuses do caos. Toda a sensação ou ação que recai no portfólio dessa galera acaba dando mais poder pra eles. Mas assim como o meu adorado Rio de Janeiro, nem sempre a Warp foi esse poço sem fundo de degradação e ruína, e uma vez ele foi bem bonito. Pergunta. O caos e a Warp e, tipo, toda essa questão aí de você alimentar esses deuses do caos são basicamente emoções negativas ou tem algo a ver com moralidade? Só pra eu entender. Melhor assim, né? Bom, com ressalvas. A distorção, ou a Warp, é uma das coisas mais importantes de Warhammer. Poderes psíquicos vêm de lá. Ser mais rápido do que a luz vem de lá também. E existem segredos e mistérios a serem explorados nessa estranha dimensão, onde você cheira sensações e consegue pintar quadro com as cores do vento. Magnus dedicou boa parte da sua vida a entender isso. O Imperador também. E eles não conseguiram avançar muita coisa. Então vem eu, um sagui e iletrado, pra falar da Warp pra vocês. Antes da Guerra no Céu, que foi a troca de gentileza generalizada entre os Necrons e os Antigos, ou Old Ones, que foi o acontecimento que afundou a galáxia em eras de violência, destruição e uso de armas desnecessariamente brutais, a Warp era muito mais estável do que ela é hoje. Todas as emoções alimentam o Mar das Almas, ou a distorção, ou o imaterial, que é a Warp. Todos os momentos de luta e luto, conspiração, desconfiança, esperança, fúria ou desespero são jogados na distorção e... Então são sensações não, são sentimentos negativos, tá, entendi. Qualquer sentimento, até positivo? Interessante, hein? Qualquer sentimento? Mas luto ou dor, né, coisa assim. Mas se prazer e amor também alimentam, isso seria tipo o inconsciente coletivo? Seria tipo algo assim? Como que isso funciona? Agora eu fiquei curioso. E lá elas influenciam o campo da área. É como se fosse o resultado geral da psicosfera da galáxia, não só da humanidade. Pensa num oceano. Os seus pés batendo são como as sensações sendo jogadas lá dentro. Uma ou duas pessoas batendo o pé não faz diferença, mas o arrastar de um navio consegue criar correntes temporárias. E o caos é o que acontece, pelo que eu entendi, quando as energias negativas fazem muita onda e criam uma corrente própria. De acordo com o Outriders, que é um livro do Zinari, a Guerra no Céu contou com elementos caóticos que parecem ter fugido das prisões que os anciões lotaram. Ou seja, antes da Guerra no Céu havia uma presença de pessoas caóticas, de criaturas caóticas, mas ela tinha sido contida pelos anciões antes da guerra estourar e eles meio que se descuidarem dessa parte. Então, mesmo antes da porradaria entre as duas super-raças da galáxia, os Necron e os Eldar, mentira, os Necron e os Old Ones, havia esse elemento de infecção caótica, mas ele tinha sido suprimido. E até aí tudo bem, o caos sempre existiu e as facções Innos não podem ter um local de destaque sem o bebê da GW ganhar a atenção também. Isso, como fã dos Eldar e como fã dos Necron, é um bagulho que me deixa meio chateado. A Guerra no Céu foi o momento de ouro deles, agora é o momento de ouro deles junto com o caos. Você consegue entender o motivo da frustração? Mas enfim, a Warp provavelmente era bem menos bagunçada antes da Guerra do Céu do que ficou depois, com os orcs sendo criados bem resistentes ao caos e os Eldar também. Apesar de abertos ao Immaterium e apesar de serem muito capazes de utilizar poderes psíquicos, eles são resistentes para aberturas na Warp. E a gente vai entrar sobre essa divisão entre caos e Warp daqui a pouco, mas os Eldares são bastante resistentes ao caos, até onde eu consigo ver. Eles não vão cair para qualquer João Bobão e Mariana Banana com poderes demoníacos. Pelo que tá me parecendo, o caos é como se fosse uma matéria, não material, mas talvez até uma energia, um espectro, digamos assim, que serve de combustível para o Warp. O Warp parece ser algo como um recipiente, no meu entendimento, mas não um recipiente apenas. Parece que ele é um recipiente explorado para isso, né? Então, ele é abastecido não só pela humanidade, mas por tudo, pela consciência. Ele é abastecido pela consciência e ele abastece a humanidade de volta com, pelo que eu tô vendo, essa questão envolvendo os orcs, a viagem no tempo, viagem pela luz, né? Usando a velocidade da luz e tudo. Estou entendendo. Os guerreiros espectrais, que são os aspectos do antigo deus da guerra Eldar, dada a forma espectral em combatentes vivos, cometem atos de violência inenarrável sem cair pra Khorne. Os longevidentes, que são os mestres de ver o futuro, e arquitetos de planos gigantescos, conseguem fazer o serviço de Tzeentch sem cair pra ele. O problema dos Eldar pós-guerra no céu foi a complacência e não puramente fraqueza. Isso daí é um resultado natural de qualquer... Esses poderes de ver no futuro também vêm da Warp. É tipo isso? Warp é o corpo da galáxia e Caos o câncer.
Interessante. Qualquer lugar, ou cultura, ou civilização que tenha atingido seu ápice, por assim dizer. Ela não tem concorrentes diretos, o que faz com que certas disciplinas comecem a falhar, e aí você começa meio que se enveredar por caminhos que acabam levando você pra página 54 do Google. E isso se refletiu na distorção, essa dimensão paralela onde as coisas refletem a psicosfera da galáxia inteira. E quando os Eldar estavam fazendo o Carnaval de 1000 anos, e que foi a comemoração do fim da Guerra do Céu, eles causaram uma corrente que ficou permanente na Warp, pra usar a analogia anterior, e essa corrente virou o Slaanesh. E é interessante notar que não é a primeira vez que os Eldar criaram um deus, mas é a primeira vez que eles fizeram isso sem querer. É igual fazer filho. Se você senta e planeja, é ótimo. Se você faz porque é descuidado, tu te fodeu. E é assim que acontece e é assim que os Eldar fizeram. A distorção é sempre descrita com termos que lembram vagamente o oceano. Ela ficou em reboliço, ela ficou cheia de tempestades e problemas por causa desse nascimento de Slaanesh. Isso dificultou os saltos das naves que são necessários para a humanidade avançar rápido pela galáxia e causou... Caralho, o Slaanesh nasceu assim. Doideira, interessante. E o mais louco daqui de tudo é essa thumb aqui do Nurgle dele. Tá escrito o Deus do... E não dá pra ler porque ele escreveu em vermelho. Mas tá escrito... Desespero. Desespero. Cara, que ele colocou a thumb em vermelho e o fundo em vermelho também. Putz, a letra em vermelho e o fundo em vermelho. Pô, aí quebrou o contraste, meu mano bardo. Achei bom, achei da hora, achei interessante. Achei ousado. No mínimo, ousado. Ou a ligação da raça dos Eldar direto com os Slaanesh. Toda vez que um Eldar morre, a alma vai pra lá, a não ser que ele tome precauções muito específicas. Outras coisas também começaram a acontecer. A distorção não é malévola por si só, mas ela não é inofensiva. Eu gosto de comparar a dobra, a warp, a distorção, mesmo antes do caos, a uma mistura esquisita de radiação e perfume. Ao você ser exposto a ela, isso causa mutações, gruda nos próprios lugares onde ela passa e inutiliza certas coisas por transformar objetos em coisas venenosas de si mesma. A distorção é parecida com a radiação nesse ponto e como perfume, pessoas que têm um nariz especial, ou no caso, aptidão psíquica muito específica, conseguem sentir se alguém tem a energia demais da Warp no corpo, porque é importante lembrar, todo ser humano em Warhammer tem a capacidade de sentir a Warp, um pouquinho, ele é um pouquinho aberto ao Warp. Psykers são muito abertos e os Blanks, ou Párias, não são abertos em nada, mas a Warp não gruda apenas no corpo, mas também em objetos ou mesmo lugares. Por exemplo, na trilogia dos Senhores da Noite, um dos escravos do navio fala justamente isso. A nave não tinha mais tanta proteção quanto tinha antigamente por causa da falta de manutenção e, junto a isso, viagens constantes expunham ela ao Warp e fizeram com que as próprias sombras da nave ficassem famintas e estranhas. Coisas malignas espreitavam pelas sombras, não só, obviamente, os Senhores da Noite. Se você fica em zonas cobertas pela dobra por tempo suficiente, tem chance de mutações negativas acontecerem com você. Um terceiro olho na sua nuca, uma quarta mão, papilas gustativas no seu cu, coisas assim. E há também a chance de um filho mutante, caso você fique muito tempo exposto ao Warp. Seja ele mutante... Essa última aí me deu um pouco de medo, admito, viu? De um jeito socialmente aceitável, como um Psyker, seja ele mutante no sentido, ele parece um Beastman. Papilas gustativas no seu reto. E mutantes, a gente não sabe se por uma malignidade inata ou por eles estarem muito mais próximos dos Que doideira, mano. Então você tem que tirar isso da cabeça agora, fudeu. sussurros dos Quatro ao Norte, Porra. ou porque eles sofrem perseguição constante o tempo todo e o Imperium não deixa eles ficarem em paz, caem para o caos com uma frequência absurda. Parece ser uma das ironias e profecias autopropelidas do universo. E aí entra, a distorção ela muda, ela quebra, ela distorce a realidade. Mas A distorção distorce a realidade. eu acho que o fato da maioria das mutações serem muito negativas é por causa do caos. O caos é do mesmo jeito que um câncer não é um tecido saudável, o caos não é a distorção. Algumas das criaturas que habitam a distorção são do caos. Outras, como os escravagistas, que são os Mind Slayers, ou os insetos craniais de Prospero, são uma fauna metafísica convencional é muito forte. São perigosos, mas não ativamente malévolos, é o que eu quis dizer. O problema do caos é que tudo que nasce na outra dimensão quer maximizar comidas, que tem à disposição deles. Um demônio de Slaanesh, que é mais putaria no ar. Um demônio de Nurgle, que é mais desespero e doença. Porque assim eles conseguem se ancorar na realidade. E assim, eles mantêm a influência crescendo, conseguindo poder pra si mesmos. E eles não têm um estômago pra limitar. É meio que a natureza deles e o ego deles se proliferando nesse sentido, né? Pelo que eu tô entendendo. Eu vou até deixar um pouquinho mais devagar, porque eu acho que o cara fala muito rápido. O bardo fala muito rápido. Então a ideia de saciedade é uma piada de mau gosto. Exemplo, tá no meio de uma grande batalha e você chamou a atenção de um demônio de Khorne. Seja durante o conflito, seja pela energia residual do que aconteceu ainda há pouco, ecos da violência pairando pelo ar, você consegue chamar a atenção desse cara. Apesar da violência, não tem uma forma de você concentrar a energia num ponto que sirva como ariete para ele quebrar a realidade e entrar. Então ele fica para sempre do outro lado do véu, separando o imaterial do material. E é para isso
isso que servem os rituais, para dar forma e conceito às criaturas da Warp e fazer com que eles consigam entrar, aparentemente, dependendo do autor. Por outro lado, se ele não tiver como entrar de fato, ele talvez consiga influenciar as pessoas a atos de violência cada vez mais bárbaro e extremo, de raiva, na esperança de que ele consiga energia residual suficiente para, se ele não puder furar o véu, pelo menos ganhar poder para ele mesmo. E a mesma coisa se aplica, por exemplo, a um ambicioso nobre menor do Imperium. Ele faz planos, ele arquiteta traições, ele tá cheio de ambições e ideias. E isso atrai, por exemplo, um demônio menor de Zint, que faz com que ele leia tomos cada vez mais obscuros, que talvez inclua uma pessoa ou outra a mais na lista de traições que ele tem que executar. Com o tempo, Zint começa a sussurrar na orelha dele, tipo, cara, coloca mais pessoas nessa nossa conspiração aqui. E aí... Tem uma parada que, essa lore é, tipo, gigantescamente gigante, né? Colossal, assim. E me lembra um pouco a questão da diversidade da galáxia de Warhammer, me lembra um pouco a questão dos clãs de Vampiro à Máscara, né? Eu sei que tem essa questão RPGística da coisa, envolvendo classes, envolvendo tudo isso. Só que eu tava vendo esses dias Vampiro à Máscara, eu tava dando uma estudadinha, porque um amigo meu quer voltar a narrar, e aí eu tava dando uma lidinha porque é da hora demais, eu adoro ler essas paradas, acho muito legal. Então, tava voltando. E, cara, como ficção tem umas paradas gigantes, né, cara? Nossa, qualquer universo, velho, é gigantescamente gigante. Você tá maluco? Tipo, esse aí, por exemplo, são centenas de raças, com centenas de variações, e centenas de personagens, e centenas de histórias e mecânicas, e livros e jogos. E, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E claro, tem seus pontos-chave, tem o Imperador, tem a Warp, tem o Caos, tem os deuses, tem tudo isso e, cara, Old Ones, né? Não sei se o Old Ones seriam deuses, mas seriam algo muito próximo a isso. Tem os planetas, pelo que eu também tô entendendo, e é muito legal, cara. Porra, mas é muita história, velho. Eu acho que, por exemplo, é impossível uma pessoa que nem eu, que tá entrando nesse mundo ainda, entender com exatidão e conseguir conversar sobre isso com muita propriedade e depois, do nada, se outra pessoa citar Vampiro à Máscara, eu entrar no mesmo nível. Nossa, cara, que dificuldade. Imagina a dificuldade de você conseguir ser bom pra caralho nisso, nos animes e em RPG também, Lobisomem Apocalipse, tá ligado? Nossa. O Bardo tem um vídeo de Vampiro à Máscara de 2 horas. O Bardo é um psicopata. Sim, ele é um psicopata. Porque não é possível, tá ligado? Simplesmente não é humanamente possível. Eu acho que... eu acho que assim... é muito difícil, cara. É muito difícil. E aí o cara para tudo e vai lá e lê Duna. Aí eu quero ver se ele se lembra das paradas do outro. Mano, é muita coisa. É muita coisa, cara. É simplesmente muita coisa. Aí ele, sei lá, reinventa os maçons, tá ligado? Tudo o que você precisa é de um demônio passando e pam! Agora tu tem esquizofrenia sutil, metafísica, fazendo com você cometer excessos que alimentam aquele demônio. Assim o espaço real fica cheio da energia da distorção e os demônios conseguem sair pra brincar. E falando em procurar alguém que sussurre nas trevas coisas indizíveis que vão além da compreensão na busca insaciável por tomos obscuros... Isso aqui é quase Lovecraft, né? Ficar sussurrandinho coisinhas inimagináveis. Eu vim agradecer aos membros do canal, generosamente patrocinando meus rituais demônicos para que eu consiga riqueza, poder e a capacidade de não ter que pagar impostos. Caso explicar coisas como criaturas ferais, sem muito raciocínio próprio, capazes de maximizar as demais. Esse último é logisticamente difícil para eu entregar, mas eu tento. Voltemos ao vídeo. Eu acho que o jeito mais fácil de eu explicar as criaturas da distorção é como o Fabius Bile meio que as descreve. Ele vê essas coisas como criaturas ferais, sem muito raciocínio próprio, capazes de maximizar as coisas que lhes dão conforto. Não são verdadeiramente sapientes, mas conseguem imitar isso muito bem, porque isso lhes dá uma vantagem maior na hora de manipular a realidade. É meio que como uma inteligência artificial, elas imitam linguagem sem propriamente entender as palavras usadas, entende? O Fabius diz que isso se aplica desde o menor dos demônios ao maior dos deuses da distorção. Essa ideia é interessante e pode ser verdade, mas não é a única ideia. Mas ela é a mais útil pra gente começar a falar de como as criaturas do caos funcionam. Porque, apesar de a gente discordar se elas são sapientes... Essa obra do vídeo é o quê? Tipo, mangá, anime, série, livro... São jogos, livros, contos... Cara, é uma caralhada de coisa. Tabuleiro, jogo de tabuleiro, jogo digital... Warhammer 40k, 40k. Muita coisa e poderia facilmente ser uma série. Porra, poderia facilmente ser uma série, tá? Facilmente. Não sei se já não tem,
tá? Não sei se já não tem. Mas... Ah, tá, a arte do vídeo. A obra do vídeo. Ah, tá. A arte eu não sei. Até porque as artes do Bardo, ele deixa meio ano a mesma arte, ó. Olha como ele ganha tempo de vídeo. Olha a preguiça de editar. Nossa, irmão. Irmão, você pode editar o vídeo, tá? Você pode editar o vídeo, tá bom? Você pode pôr uma musiquinha de fundo às vezes, tá ligado? Feedback. Sempre me dá um feedback, eu também tô dando feedback. Mas carai, Bardo. Ô, bora dar um peão aí, bora fazer uma paradinha diferente aí, mano. Ou não, a parte delas agirem pra manipular e pra crescer e maximizar recursos é real. Real não, né? Mas é lore. E apesar deles serem bastante esquisitos e sempre mutáveis, eles agem com padrões relativamente comuns. Eles se sintonizam em emoções e símbolos específicos para atenderem esses chamados, mas apenas se essas coisas forem feitas, se os rituais forem seguidos de forma extremamente específica e correta. Isso me traz em mente um computador tentando executar linhas de código, por exemplo, que se você não fizer da forma mais certinha possível, ele vai degringolar de forma pesada e esquisita, que no caso seria o demônio saindo do círculo de proteção e, tá ligado? Usando seu cu pra fazer você de marionete. Posso estar errado? Sim, e provavelmente eu estou, porque os autores não conseguem concordar, mas é um enquadramento interessante que parece funcionar na maioria das histórias. E eu não tô dizendo que eles são as inteligências artificiais da Warp, longe disso, mas o comportamento é um pouco assemelhado nesse sentido. Principalmente porque as formas de vida do universo material parecem ter um certo grau de controle coletivo sobre a distorção. Num dos momentos onde o Lurgar estava desesperadamente se sentindo moralmente relativístico, ele plagiou meu lindíssimo Argeltal e soltou a seguinte frase: a diferença entre deuses e demônios depende largamente de onde você está situado em relação a eles. O que é mentira, é um embuste, é um sonho de uma noite de verão, não tem nada a ver essa porra, tá? Os deuses da Warp são maus, não interessa de que lado você esteja. Isso daí é cope forte do Lorgar. Relativizou o bagulho, relativizou. Mas é um jeito interessante de você conseguir explicar as coisas. Esse pensamento relativista, ele usou pra tentar justificar a cagada que foi vender a alma para os deuses da Warp, mas serve muito bem pra poder explicar como é que funciona o relacionamento da humanidade com o Warp em geral. Por exemplo, no Warhammer Fantasy, os humanos e os elfos parecem ter influência suficiente via manipulação, talvez inconsciente, pra gerar deuses próprios. A ascensão de Sigmar é exemplo disso. Sigmar, por sinal, é o único deus imperador de Warhammer que pesta. E o segundo colocado... Ele é Red Pill? Sigmar? Na minha opinião, não é nem o pai dos primarcas ainda. É o Nagash, o cara que tentou destruir o universo inteiro. Ele ainda é melhor do que o imperador. A ascensão de Sigmar, o surgimento de deuses como Mor, Isha, Ursa... Oi, pior que eu tô muito afim de ver esse aqui, o Deus Vermelho Desperta, moleque. Eu tô bem animado pra ver esse aqui, tá? Esse aqui, mano, é um dos que mais me dá o tempero pra eu querer saber mais. Ulrich e outros dão a entender que a distorção pode ser manipulada pela criança humana do mesmo jeito que ela manipula humanos para aumentar o seu poder, porque esses deuses surgem não apenas das sensações, mas também de fé e crença concentrada. E eles são limitados de um jeito que os deuses que surgiram das sensações puramente, Khorne, Nurgle, Tzeentch e Slaanesh, não são. Eles obedecem padrões muito mais rigidamente. Um exemplo, Isha é a deusa da cura, que até um retcon recente, e muito safado que a GW fez, ela era uma pessoa muito legal e fofa. Ela não enchia os outros de doença e depois forçava os outros a adorá-la de forma a curar eles. Pelo contrário, ela gostava quando ela não tinha que curar ninguém e ela podia interagir livremente com os elfos dela. A mesma coisa com os outros deuses Eldar. Eles foram criados ou surgiram de sensações misturadas a crenças. Que agora, mesmo hoje, depois de tudo que aconteceu, continua perturbando Slaanesh porque é um desejo coletivo dos Eldar que o príncipe dos sussurros vai se celibatar. Mesma coisa com as entidades como o Sanguinor, que parece ter surgido da crença coletiva dos Anjos Sanguíneos. A entidade do bem maior da quarta esfera de expansão do Stahl. Todos aí são entidades que surgiram de uma mistura de fé e sentimento que moldou completamente o que a pessoa pode ou não fazer através de um sistema de crenças relativamente bem estruturado. Por isso essa galera parece obedecer regras de uma forma muito mais estreita do que os deuses do caos fazem. A estrutura de crenças prende a entidade metafísica em grilhões de regras, talvez, possivelmente. Se a distorção do fantasy for parecida com a de Warhammer 40.000, onde existem mais deuses menores e alguns deles são socialmente aceitáveis para humanos até. Nota lateral: os bretônios se fuderam, a sua principal deusa era basicamente a Belle Delfine teológica que vendia água de banho para cavaleiros desesperados. Mais disso se um dia eu falar sobre os molestadores de cavalo de Bretônia, e eu provavelmente vou falar deles, eu gosto de reclamar deles. A distorção não é uma manipuladora imparcial da realidade para se autopropagar do mesmo jeito que a humanidade não é um objeto... Eu gosto muito dos absurdos, tá ligado? ...manipulável sem agência própria. O Mar das Almas está aí para quem é forte conseguir manipulá-lo e moldá-lo de forma muito, muito proveitosa. E justamente isso, que a personalidade ajuda você a moldar a certeza que
que você tem, a convicção que você tem te dá poder dentro da Warp, que faz com que o Kaldor Draigo não desça rasgando tanto quando eu tenho que engolir ele. Ficou extremamente estranha essa frase. Eu ainda desgosto dele fortemente, mas é um desgosto passivo, não é uma raiva ativa. E essa ideia de estrutura e concentração e crença talvez seja o motivo pelo qual os rituais caóticos funcionam e são do jeito que são. Dado que demônios são criaturas puramente emocionais, talvez fosse extremamente difícil ou até mesmo impossível invocá-los de forma saudável. Mas aí surgiu a ideia, por exemplo, de que com um certo ritual você conseguiria fazer eles te obedecerem. Essa ideia foi se propagando e se espalhando, aproveitando lendas anteriores e roubando essas lendas e incorporando elas no sistema de crença que faz com que você lide com os demônios. E é interessante que a gente nota que a distorção parece precisar de símbolos e simbolismo por causa disso também. Runas de Khorne não podem ser utilizadas para invocar um demônio de Nurgle, e não adianta você bater uma para tentar chamar um demônio de Tzeentch. O que é feito precisa evocar em tema, tom e coerência o deus do caos que você quer chamar a atenção. Exemplo, sussurrar um segredo seu para alguém antes de lhe cortar a garganta, ou apunhalar ele nas costas e com um sangue pintar uma runa de Tzeentch, tem tudo a ver. É informação, traição, esperança, conhecimento sendo aplicado na hora da morte, dando coerência. Isso é do caralho, hein? Isso é foda pra porra. Coerência simbólica ao estado emocional. Por outro lado, se você fizer a mesma coisa pra tentar invocar um diabo de Khorne, talvez não dê resultado. Ou talvez acabe com um bicho sendo invocado e ficou puto porque você fez tudo errado. Entender o simbolismo parece ser um terço do caminho andado pra você entender como é que funcionam os demônios. Foda que o bagulho necessita até de semiótica pra fazer sentido, mano. Muito da hora, muito da hora. Em alguns livros. E a gente tá constantemente falando que eles são criaturas. Esse cara é realmente um bardo, olha com a habilidade dele com as palavras. Não, ele tem uma dicção muito interessante e fora a criatividade de conseguir misturar tudo isso em uma forma apresentável para um assunto tão gigantesco. Eu diria que a apresentação do vídeo do bardo é muito boa, tá? Deixa eu trocar de música aqui, cadê? Mas realmente, tipo, é uma parada que eu acho que é um tema difícil. Você estudar a fundo o Warhammer, no sentido de jogar e entender o que você tá falando, essa porra toda, eu acho que talvez seja um pouco maior que Vampiro à Máscara, né? Vampiro à Máscara também tem muita coisa. Só que o Warhammer parece ser maior. Parece ser bem... Um pouco não, né? Bem maior, se pá. Mas enfim. Demanda tempo. Bastante tempo. Criaturas de emoções, são criaturas de sentimento, e eles não podem se ancorar na realidade com corpos físicos, porque eles não têm. Então como é que você mantém eles? Por que de vez em quando tem invasões demônicas? Porque aquela região está saturada com a energia do caos, seja através de rituais que fizeram com que o véu ficasse cada vez mais fino, seja através do fato de uma tempestade da Warp acontecer. Um demônio da fúria ou um diabo da luxúria precisa disso, dessa sensação, desse sentimento, dessa... Eu hesito em usar a palavra vibe, mas é a única que se aplica, para poder se ancorar na realidade. Essa atmosfera. Isso faz com que cultos dedicados a eles tenham que manter rituais rodando por bastante tempo, caso eles queiram alguma coisa de longo prazo. Seja um ritual de assassinato em massa de milhões de pessoas ao longo de meses, seja uma turborgia, tanto faz, mas você precisa manter a vibe geral daquele demônio para poder manter ele com um corpo físico. E aqui eu acho maneiro, pelo que eu entendi do livro do Fulgrim, que as entidades da distorção podem se retroalimentar. Elas causam fúria, esperança, desespero, aceitação, amor, luxúria, tanto faz. E, por elas causarem isso em humanos, elas usam o sentimento daquele humano para poder se ancorar novamente. Elas geram o próprio apoio, por assim dizer, mas apenas se tiverem humanos que são propriamente suscetíveis a isso para causar essa sensação nelas. Nisso, a gente meio que volta para a comparação anterior. Elas agem como criaturas que aproveitam falhas na realidade para inundar espaços com a energia da distorção e se manifestar fisicamente, mas o raciocínio por trás disso parece muito simplesmente um animal que aprendeu a lidar com uma caixa de Skinner, tá ligado? O que me faz pensar que eles não são simplesmente inteligências burras, por assim dizer, ou animais que agem por instinto, é que alguns deles querem coisas muito específicas. Por exemplo, Skarbrand, que quer voltar a ser aceito por Khorne após ter sido exilado. Interessante, tá? Ele tá tentando determinar isso por uma questão talvez de personalidade, mas animais assim também tem personalidade. Eu não sei qual padrão ele tá querendo se referir aqui, né? Mas legal. Belacor, que apesar de não ser um demônio puro e foi um mortal ascendido, quer uma apoteose ainda mais grandiosa. Em Age of Sigmar, alguns dos hedonistas de Slaanesh querem continuar a enfraquecer as correntes que prendem a deusa, outros querem festejar. Moto, filha da puta. Então, dá pra você utilizar a ideia do Fabius Bile, que eles são criaturas que agem por isso. O que eu gosto é que ele é tão low effort, assim, pra algumas partes, que ele deixa moto, filho da puta. Instinto até certo ponto, mas eu acho que ele minimiza muito a inteligência por trás da criatura da Warp. O fabuloso disso. Bill é, sim, um perito. Eu gosto muito disso, dá tanta personalidade pro vídeo, moleque. Tem crimes contra a humanidade, mas ele talvez não seja tão bom assim com relação ao Warp e a teologia militarizada, que é o uso da dobra em Warhammer. E
Foi por isso que o Imperium também estava tão singularmente despreparado para lidar com Demons e com a distorção no começo da heresia, porque eles não estavam acostumados a pensar de forma simbólica e porque eles não estavam acostumados a utilizar argumentos teológicos para se protegerem, já que eles eram uma galera puramente empírica e materialista. Uma explicação rápida aqui. Algumas das áreas O que vai completamente ao contrário da ciência por si só. são mais suscetíveis aos sussurros da distorção do que outras. E as forças do caos se aproveitaram desses lugares para tentar seduzir mortais desavisados ao longo de todas as épocas. Se você tá chateado, ressentido, se sentindo traído ou querendo descontar alguma coisa em alguém, um demônio vai ter muita facilidade em achar brecha para falar com você. A humanidade no milênio 30 não tinha o conceito da armadura do desprezo, que é um conceito importante para você esconder e se proteger dos demônios da Warp através do nojo de tudo que vem daquela dimensão. Então, um personagem chamado Xavier Jubal não fez esforço nenhum para esconder sua mente ou analisar os pensamentos intrusivos. É uma armadura física ou é uma metáfora? Porque, de fato, pô, interessante, tá? Enquanto ele lutava no começo da heresia. E aí ele foi possuído ridiculamente fácil por causa desse motivo. Ele não tinha armas teóricas e teológicas para poder lutar contra possessões. Isso deixou a cadeia de comando dele, no caso o Gervel Loken, que estava imediatamente acima, e uma galera que estava um pouco abaixo, extremamente confusa, e a maioria deles ficou também extremamente morta. Além do mais, a ideia de invocar demônios e como eles funcionam para se manterem estáveis também não foi difundida a quem precisava saber. Isso fez com que dois mortais, acho que no mesmo livro até, quase tocassem fogo na biblioteca da nave do Horus. Uma vez invocado e que parece ser um horror rosa de Tzint, eles não conseguiram expulsar a criatura de forma científica até que uma fanática religiosa surgiu com a solução que vai ser distintamente familiar a todo brasileiro. Ela gritou com o bicho e jogou uma coisa até... É mental, a armadura é mental, foi o que eu pensei. Porque é um conceito, né? É meio que uma defesa baseada muito no seu repúdio, nesse sentido, né? Legal, bem legal. Bem legal. É meio simples, mas legal. Tipo, a humanidade até o ano 30 mil, eu imagino, não ter pensado nisso é um pouco louco pra mim, mas ok, interessante. Ele ir embora. Junto a isso, um ultramarino chamado Ionid Thiel, um dos meus favoritos de toda a heresia, levantou a hipótese de que demônios são mais fracos ao corpo a corpo porque você precisa de intenção e emoção ao atacar. E porque espadas, machados e lanças são armas simbolicamente importantes. Quando você pensa num herói, você não pensa em um cara portando um fuzil, mas um cara segurando uma espada. Quando você não pensa num guerreiro, você não pensa num escudo, ou você não pensa na artilharia. Deveriam. Mas você pensa, por exemplo, num hoplita, um cara segurando um escudo e uma lança. Símbolos são extremamente importantes para Warp, e isso faz com que o corpo a corpo seja extremamente importante para expulsar demônios. Cara, muito legal essa parte de símbolos serem importantes para Warp, porque é a questão exata da psicologia analítica e da psicanálise. Realmente, muito legal isso, tá? Porque conversa direto com muita coisa que eu tô lendo. Muito legal, muito legal, muito legal. Principalmente indo pra parte freudiana. Porque Freud é a parte da psicanálise. Enquanto isso, Lacan já vai mais pra psicologia analítica, que envolve outras coisas. Mas muito legal, tá? Muito legal, muito legal. E também tem tudo a ver com o ocultismo, que é a parte que envolve aí a questão dos demônios e também do caos. Muito foda. Pô, é um link muito brabo isso aqui tudo, tá? Eu não sei se o Bardo manja dessa parte que eu acabei de falar, sobre semiótica e afins, mas, cara, seria muito legal se ele conseguisse fazer esses paralelos em algum vídeo futuro aí, porque eu acho que é um assunto bom, é um assunto bem bom. Tô dizendo que jogar uma bomba nuclear não resolveria? Porra, resolveria, 99% das vezes. Mas aí você vai ter que lidar com as consequências de radiação, além da Warp. E isso não quer dizer que qualquer João Bundão da Guarda Imperial consegue chegar e dar umas faqueadas no Be'lakor e acabou a luta aí. Demônios são ridiculamente bons no combate. Mas esses trechos ajudam bastante a mostrar alguns pontos muito legais. É preciso entender que o problema existe para poder se proteger deles. A criatura é intimamente ligada a sentimentos de forma a precisar deles para se manifestarem. Mas por poderem causar sensações em outros humanos ao redor, eles também conseguem usar estas pessoas como baterias para se ancorarem na realidade. É preciso elementos simbólicos, reforçados com crença, para poder lidar com demônios em geral, tanto para puxá-los quanto para empurrá-los. E o uso da Warp... Só pra falar que eu mutei aqui meu zap, tá? Só porque eu teve notificação. Warp deixa rastros quando pessoas executam um ritual, talvez não imediatamente visíveis. Analista, viu o Narras reagindo ao seu vídeo de problemas de Bleach? Não vi, eu nem sabia que ele tinha reagido. Ele reagiu, então?
Safado. Mas fica algo lá meio que como a radiação satânica que a gente comentou antes. Por último, demônios podem muito facilmente possuir pessoas. Existem duas formas disso acontecer. Demon Hosts, ou hospedeiros demoníacos, quando uma criatura do caos possui ou é forçada a possuir uma pessoa, e elas podem possuir máquinas ou equipamentos. Geralmente... Não sei quanto tempo de vídeo tem. Se quiserem mandar aí, a gente vê, a gente bota na frente de tudo e todos. Mas só se quiserem muito mandar aí. Essa parte não é porque o demônio quer, mas porque ele foi forçado a isso. Os guerreiros férreos fazem isso com frequência. Eu acho que tem uma delas no Darktide como inimigo, e se eu não me engano tem como você fazer uma no jogo do Rogue Trader. Rogue Trader, por sinal, que eu vi algumas pessoas traduzindo como mercador renegado ou mercador rebelde. Eu acho essa tradução um pouco ruim, porque eles não se rebelaram contra o Imperium, e eles não renegaram as suas origens. Seria muito melhor traduzir como corsário mercador, mas isso aí fica para outro dia, desculpa. A possessão, principalmente... Eu gosto muito que ele é específico. E de um jeito que eu tô entendendo por que ele tá indo por essa linha. Só que pra quem não tá, eu acho que é só tipo, caraca, que cara chato, hein? Eu acho que pra galera que não entendeu o porquê da mudança, ou essas especificidades assim, ele vai parecer só um cara que tá reclamando porque sim, tá ligado? Mas tem um motivo muito bom, entendi. Quando não é uma possessão que o demônio muda quer, que é quando a Demon Host é criada por outra pessoa, é um jeito dele ficar no plano real por mais tempo, até a inflação bater e ele ter que voltar pra Warp. Isso não quer dizer que ele pode ficar pra sempre. Um hospedeiro onde o demônio quer ficar possuindo alguém pode acabar exaurindo aquele corpo e precisando que o demônio capture e renove a casca. Isso geralmente não levanta muitos voluntários, porque é excruciante e condena sua alma ao inferno, mas você pode sequestrar alguém se você for muito astuto pra isso, e aí você consegue continuar possuindo a pessoa. A Gumon Monarquista mandou R$20. Quero patrocinar esse vídeo de Digimon do Akaze sobre os devas https itukubei pbu01blvfli is LLS. Ele leu junto com o link. Pô, meu mano Agumon, brigadão, tamo junto, viu? Vou pôr aqui. Vou deixar aqui, ele tem 20 min. Legal. Se der tempo de ver um, a gente já vai pro próximo, então. Devas. Porra, Devas ainda, um assunto bom de falar sobre. Que é um assunto que eu vou falar muito num vídeo de Blue Lock. Sim, vamos falar de Devas e Asuras num vídeo de Blue Lock. O que causou a derrota do Brasil na sua análise, analista? Na minha análise, foi inexperiência de jogadores, ao mesmo tempo que muito azar. Tiveram momentos ali que, cara, foi por um tris, tá ligado? E, ao mesmo tempo, nervosismo, que também tá incluído ali na inexperiência. Porque, porra, aquele pênalti não era pra ter errado. Nem fudendo, erramos de bobeira aquilo lá, foi por nervosismo, foi por inexperiência, foi por falta de controle emocional. Então, pra mim, primeiramente isso. Depois, foi um jogo que teve muita perda de bola boba, muita perda de oportunidade. Uma cabeçada certa ali no final tinha dado certo, tinha dado bom, não conseguiram usar. E por bobeira, fizeram gol. Então, pois é, acho que um pouco de desleixo em alguns pontos específicos que estavam melhorando conforme os jogos passavam, mas nesse aí não podia ter errado o pênalti, não podia ter cometido esses erros. Nesse patamar, nesse andar da carruagem, não podia. E agora a gente entrou no maior jejum de todos, que a gente não chegou nem direito nas oitavas, né, mano? Paia! Já no caso de ferramentas e máquinas demoníacas, parece que o demônio fica lá por tempo indeterminado, até aquela máquina parar de funcionar de vez, ou ter uma falha catastrófica absurda, ou a arma quebrar de alguma forma, a espada se quebrar em duas, o machado perder o cabo, sei lá. Então é isso, a ignorância não é proteção. A quebra do símbolo. Um simbolismo é poder, e a Warp é o único lugar que aquele cara chato que fala sobre tom e tema o tempo todo tem algum mérito. Talvez seja por isso que eu quis fazer esse vídeo. Verdadeiramente é um mundo invertido. Sendo assim, anuncio que semana que vem provavelmente não haverá vídeo, porque o carnaval... Vídeo bom, tá? A edição inexistente. Uma imagem pra 20 minutos. É o inimigo da retenção, tá ligado? Mas vídeo muito bom, ótimas informações, muito legal mesmo. E Bardão, se você estiver vendo isso aí, pelo amor de Deus, mano, bota aí melhora essa edição, mano. É um vídeo de 1 ano atrás. Mas não use isso de muleta. Vamos melhorar. É isso aí, tamo junto, viu? Bora pro próximo.